Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós iniciamos o nosso 9º podcast do Cascavel Comprar Legal, com o tema Cascavel Comprar Legal e a agricultura familiar. E para isso nós temos aqui duas pessoas interessantíssimas que estão aqui com a gente. Uma delas é a Raquel Marca. Marca? Tem marca em Capitão também, Tem sabia, marca em Raquel? Capitão, tem. Conhece? São Conheço. parentes? São parentes, não muito perto, mas são parentes. Ah, que legal. Eles Somos têm poucos lojas, marcas são no empresários, Brasil. né? Isso. Poucos empresários. Você é a coordenadora do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, e o PMAA, uma coisa diferente que tem em Cascavel, né? Que é o Sim. Programa Municipal de Aquisição de Alimentos. Que coisa boa, nós já vamos falar sobre isso, Raquel. Bem-vinda. Obrigada. E temos também aqui pela segunda vez, né? Segunda vez. Segunda vez, a Caroline Grapegia. Italiana? Isso. Grapegia, então. Bem italiana. A Carolina é a presidente do... Eu vou até ler aqui, tá? É a presidente do Conselho Alimentar e Nutricional de Cascavel e responsável pelo escritório de compras do Agro. Isso. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Muito bom ter você aqui novamente. E eu já quero continuar com você, Carol. Já estamos aqui. Carol, você nasceu em Cascavel. Conta pra gente um pouquinho de onde você veio. Fala um pouquinho de ti, até pra gente conhecer, porque a gente acaba falando, né, Raquel? Sempre da parte mais de trabalho, né? Então, conhecer um pouquinho você para que o agricultor que vem até você saiba quem é você também, né? Tem essa segurança de saber de onde você vem. Aproximar, né? Ficar Isso. próximo. E sim, sou cascavelense, minha família é daqui. Sou de famílias de produtores rurais, né? E sempre fui apaixonada pela atividade do campo. Você nasceu no sítio, então? Carpio, arrancou feijão ou não? Não cheguei nessa parte. E você, Raquel? Não cheguei a praticar. Eu fiz um pouquinho, Fez sim. um pouquinho. Eu também. Plantei um pouquinho de alho, de mandioca. Eu me lembro, eu não doce. nasci em Cascavel, né? Eu sempre digo que, infelizmente, porque eu sou apaixonada por essa cidade. Eu nasci no Rio Grande do Sul e eu vim de lá com 13 anos, quando a gente mudou pra cá. E aí eu conheci uma cultura que eu nunca tinha visto. Assim, uma cultura grande, gigantesca. Eu conhecia o produto, mas não comia, inclusive, todo dia. Mas não existia o plantio, que é o feijão. Eu nunca tinha visto uma roça de feijão, né? E pela primeira vez, quando a gente mudou pra cá, lá em Boa Vista da Aparecida, na próxima Capitão, eu conheci uma roça de feijão e tive a oportunidade de doer as costas arrancando feijão. Essa eu não tive a oportunidade. Outra que eu não trabalhei, mas eu fiquei encantada e é muito bonita, é um plantio de algodão, né? É muito bonito. Ai, é lindo demais, né? Beleza. Qual que é a tua formação, Carol? Eu sou graduada em desenvolvimento rural com ênfase em segurança alimentar. Não é à toa que é presidente do conselho, né? O que faz um profissional formado nessa área? Então, é muito voltado propriamente às políticas públicas, encaixa muito com a área a qual eu estou trabalhando, né? De se pensar todo o contexto do âmbito do rural, todo o desenvolvimento, enfim, tanto de infraestrutura, quanto as políticas públicas, acesso, qualidade de vida. Então, ele engloba vários setores, o próprio fator econômico também. E o lado bom de quem mexe com agricultura é que entenda o processo também. Tem a formação na área, né? Qual que é a tua formação, Raquel? Eu sou engenheira agrícola, Engenheira formada pela agrícola. Unioeste, aqui de Cascavel. Apesar do pessoal confundir, né, engenheiro agrícola com engenheiro agrônomo, a engenharia agrícola ela é mais infraestrutura rural do que necessariamente plantio. E que precisa, né? E que precisa. Precisa A gente tem estruturar. uma base porque a gente vai trabalhar com a planta, a gente vai trabalhar, na verdade seriam as máquinas que trabalham com as plantas. Mas a parte de plantio eu não tenho uma base bem pouca, assim, bem baixa. Mas quem pensa estratégia, né? Mais saneamento ele rural, indiretamente, estradas rurais, armazenamento de grãos, eletrificação rural, construções rurais, ambiência animal. Olha, Esse que é o ele engenheiro agrícola. é uma formação parecida com o engenheiro ambiental, né? Também, porque a gente Lembra, mexe né? com a parte ambiental também.
Ela inclui, né? Ela faz uma mistura de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia ambiental, tudo meio... Bacana. E você também faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, Também. né? De Cascavel, Faço bacana. parte. Por falar em conselho, Carol, o que é o Conselho de Segurança Alimentar? Por que ele existe? Onde que ele atua? Ele é por líderes da comunidade? Se é um trabalho voluntário? Conta pra gente um pouquinho o que é isso. É um trabalho voluntário, na verdade, a gente é bem dividido, né? O conselho ele é bem dividido, é participativo. A gente tem, se eu não estiver enganado, 28 entidades envolvidas ali no nosso conselho, entre Gov e não Gov, né? E o conselho ele é bem atuante, ele desde 2015 está atuando no município e ele auxilia a fazer as articulações, propriamente atuar nos programas que Cascavel já desenvolve, desenvolver o plano também de segurança alimentar do município, definir as metas, os objetivos, fiscalizar. O que é um plano de segurança alimentar do município? O que ele compõe? Quem que toma isso por base? Onde que ele... Porque quando a gente imagina que tem um plano de segurança alimentar, a gente imagina que alguém vai colher esse fruto, né? Quem que vai ser beneficiado? A própria população, né, de Cascavel. Então, toma-se o cuidado de você trabalhar principalmente a insegurança alimentar, juntamente com a própria segurança do alimento, né? Mas é você trabalhar desde a base. Então, as secretarias desenvolvem esse plano, né? E eu fiz um pouquinho do acompanhamento, mas ele é um trabalho de secretarias mesmo. A Raquel também contribuiu ali. Por isso o Gov e não Gov. Tem Isso, parte de pessoas, lideranças que são da sociedade e lideranças que são do município. Isso. Entendi. Que legal. Vamos pegar, por exemplo, a produção de alimento. Tá o agricultor lá plantando, né? Esse planejamento do conselho atinge lá o agricultor também ou não? Pode Ou atingir. é a partir de lá? Pode. A partir de lá, Isso. mas... A maior parte Porque é de não lá. tem como você não fugir de lá, né? A qualidade do alimento. Tudo sai de Tudo lá, sai né? de lá. Entra ali. E a produção dele, né? Porque a gente tem, quando se fala, né, como segurança alimentar, não é só a fome. A pessoa às vezes não está passando fome, mas ele está dentro de uma insegurança alimentar. Entendi. Então, vem da Porque a gente qualidade tá da existência do produto vulnerável, ali. né? Vulnerável. Porque a gente precisa, por exemplo, eu vou lá no supermercado, compro um alimento, eu acredito que aquele alimento está adequado, Não né? Que ele passou por um processo adequado, né? E aí a gente começa a entender que a insegurança alimentar ela pode abranger qualquer pessoa, né? Sim. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é só na compra direto, né, do órgão público em si. Mas agora, Carol, qual é o papel do presidente? O que o presidente faz no conselho? Ele responde legalmente? Responde, assina. Então, a gente tem a Jane, que é a nossa secretária executiva, ela está no conselho desde o início, ela tem um conhecimento imenso de todas as ações, né? Faz parte da Caisan também. Então, O que é a Caisan? A gente Câmara A gente sempre fala em siglas, né? Siglas. O PAA, o PMAA, né? E daí a gente fica pensando, poxa, o que é PAA, né? E o Caisan é um que eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar. A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ela auxilia muito, né? Ela é o braço direito de quem está à frente ali do conselho. Mas é tomado de muitas responsabilidades. A Câmara Técnica é formada pelas secretarias. Isso. É só governamental. Só governamental. Aí essa Câmara Técnica se reúne, né, para falar sobre essa questão da segurança alimentar. Por exemplo, o subjetivo. Por exemplo, elaborar uma lei. É elaborado na Caisan e depois levado para o conselho para aprovação. Isso mesmo. Entendi. A Câmara Técnica faz o trabalho mais técnico, braçal isso. e técnico, né? E aí E o conselho mais consultivo. estratégico e consultivo. Isso. Entendi. Beleza. E se o conselho disser não? Tem que refazer? Tem que refazer. Tem que refazer. Eu tenho
A plenária... Eu fico olhando o Conselho de Segurança Alimentar como é o conselho da criança, né? Que tem um poder gigantesco, né? A sociedade como um todo tem um poder gigantesco, né? Se a comunidade soubesse a força que tem um conselho, né? Eu sempre falo isso, Janete. O quanto poderia contribuir. Quando as pessoas às vezes reclamam, falam às vezes até de um governante, falam assim, faça parte de um conselho. A gente precisa, porque vem dali todas Isso. as leis, as ideias, Passa sai do ali. conselho. Eu ia perguntar para ti, até tinha anotado isso aqui, Carol, se o conselho tem o poder de mexer no cardápio de uma escola. O de segurança alimentar, não. Não Nós temos diretamente. uma parceria ali, o pessoal da merenda escolar compõe, né, o conselho, pela Secretaria de Educação, mas existe aqui no município de Cascavel o Conselho de Alimentação Escolar. Então, Esse é o que está próximo e junto isso, da escola. da merenda né? escolar, aham. Que é interessante Definindo o também, cardápio. né? Porque, mas quando fazer respeito à questão da segurança, aí o Conselho Sim. de Segurança Alimentar entra junto. É porque Isso, se né? houver uma denúncia, já ocorreu ao Conselho de Segurança Alimentar, ele se dirige ao Conselho da Alimentação Escolar. Agora, mexer, sim, totalmente não, porque além que ele é nacional, né? As regras da alimentação escolar é nacional. Vem Tem o Conselho pelo Nacional da MEC, Alimentação. né? Tem o Conselho Nacional também, Isso, né? Então, Que bacana. Bom, já que a gente falou em Conselho Nacional, já que a gente falou em escola, o nosso objetivo aqui é falar justamente da compra da agricultura familiar, né? Que é um dos públicos do programa Cascavel Comprar Legal. Então, nós temos as micro e pequenas empresas, né, que vendem para o município e dentro delas, mesmo que indiretamente, pode sim estar o agricultor. Por exemplo, quando ele assume o papel de uma cooperativa, né? Na venda, é uma micro e pequena empresa, né? Desde que não ultrapasse lá os limites de faturamento. Mas a compra do agricultor familiar, ela tem uma forma mais facilitada de aquisição, né, Sim. Raquel? E aí, a nível federal, a gente tem um programa gigantesco de aquisição da agricultura familiar, né? Que o PAA está dentro desse programa, desse guarda-chuva maior, né? Que é o programa de aquisição de alimentos e que tem aqui no município. E Cascavel, como não é fraco, já tem logo dois, né? Tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o recurso do governo federal, né? Isso. E o PMA é do governo municipal? Do município. Ah, que bacana. Conta pra gente como é que funciona o PA, Raquel. Então, o PA, já como você falou, é um programa mais antigo, né, que veio de 2003, uma das ações do programa Fome Zero. Muitos produtores ainda chamam do Fome Zero. Até hoje ainda hoje chama Fome Zero, né? Que é o programa, como se fala, siglas, né? Programa de Aquisição de Alimentos. Ele foi criado nesse objetivo da insegurança alimentar, primeiramente da fome, e hoje já voltado à insegurança, já para fomentar a agricultura familiar, naquele pequenininho produtor, e ao mesmo tempo distribuir alimentos às pessoas carentes, ou de insegurança alimentar, vulnerabilidade. Ele é comprado, ele é feito por chamada? Ele é chamada pública. Então, os dois são chamadas públicas. No início, ele era um convênio que era feito com o município. Então, vinha recurso até para se executar. O município ganhava até recurso para executar o programa. Desde 2012, quando eu estou em frente, né, da coordenação, ele não é mais assim. Ele é um termo de adesão entre o município e o governo federal, onde a execução é 100% do município. O governo federal ele só fica responsável pelo pagamento dos produtos. No início também, era só no papel que não era 100% do município, né? Porque sempre foi, né, Raquel? Vinha ajuda de custo, vinha, né? Mas Você fala ajuda de custo para a equipe? Para a equipe também. Ah, que bacana. Tanto que na época existia uma equipe, era terceirizada, tudo. Porque era pela Secretaria de Assistência Social. Né? A partir de 2012, eles passou para a Secretaria da Agricultura. Então, a Secretaria da Agricultura começou a executar. Por já ter os profissionais, né? Ter o técnico, ter o pessoal administrativo,
Mas a equipe mesmo foi para lá. Legal. Deixa eu ver se eu entendi. Hoje o governo federal não passa nenhum recurso ao município no âmbito federal? Nenhum recurso. E por que tem essa necessidade de ter um programa municipal de desenvolvimento e um programa federal? Por que ter os dois? Então, deixa eu voltar na história. O programa federal, a partir do termo da adesão, ele se tornou... A gente tem um sistema que a gente mexe, que é o CISPA. Tá. Aí, como é que funciona? A gente fala cada proposta. O governo libera uma portaria com recurso. Nessa liberação, você tem que fazer chamada pública, cotação de preços, que é bem complicada, alimentar todo esse sistema com todos os dados. Então, a gente ficava, no mínimo, 6 meses parado. Só lançando dados. Só trabalhando na parte administrativa. Muito trabalhoso. Então, encerrava uma proposta, prestava contas, até 6 meses. Nós já ficamos 1 ano e meio parado, esperando até encerrar uma proposta, aprovar, liberar nova portaria. Aí, o que acontecia nesse período? Os serviços do município, né, os acolhimentos principalmente, eles, quando está funcionando o PA federal, eles recebiam os produtos. E quando não recebe, o que acontece? A prefeitura tem que comprar, o município tem que comprar. Aí veio Os a ideia. alunos continuam tendo que comer, né? Isso. Então, assim, o porquê não o município continuar comprando da agricultura familiar? Já que o produto é diferente, é um produto fresco, um produto de qualidade, e ao mesmo tempo fomentar aqui, né, entra com uma parte da assistência social ao pequeno produtor. E tem uma série de benefícios, né? Sim. Fixa o homem no campo, tem as novas oportunidades. O olhinho da Raquel brilha, a Carol brilha quando ela fala. É que a gente é assim, acho que porque eu participei de tudo dessa criação dessa lei, então... E aí, então, conversamos com o secretário passou para o prefeito, né, Paranhos, e foi criado, então, em 2019, o Programa Municipal, que hoje é o carro-chefe do município. Para o pequeno agricultor, ele é o carro-chefe hoje. A gente trabalha sem parar, vamos dizer assim, não tem interrupção igual ao federal. Bacana. Quanto em média tá comprando o PA municipal? Desde que a gente começou, a gente comprou mais de 4 milhões. Então, dá em torno de quase 800 mil anual. Considerando que nesse período teve alguns momentos que existiu o PA federal funcionando e a gente ainda recebe do compra direta do Estado. O Estado também então, a gente acaba não adquirindo mais porque a gente está recebendo alguns produtos. A gente tem que trabalhar com uma demanda, né? A gente não pode pegar produto além do que consumido. A gente não vai ter... não tem lógica, né? Então senão a gente compraria até mais. Olha só, que bacana. O consumo do município consegue comprar mais. E como que um agricultor pode fazer para vender dentro do PA, Raquel? Ele pode vender pessoa física? Ele só vende pessoa física. Só pessoa física? O nosso PA, tanto federal, que é doação simultânea, e o PMA, ele é só pessoa física. Às vezes o pessoal confunde, PA. É que existem 5 modalidades de PA. Então tem pela Conab também, que daí é por cooperativa. O nosso, que o município executa, ele é pessoa física. Ele vai ali entregar para mim. E isso é um diferencial fantástico. Bastante. Eu me lembro que lá em 2003 foi quando lançou o PA? Isso. Foi 2003, né? Eu estava trabalhando na região do Procaxias. Foi quando lançou o PA. E uma das coisas que funcionou muito lá e que a gente implantou vários projetos dentro do município foi a compra antecipada com doação simultânea. Está funcionando esse ainda? Não, antecipada não. Não. Mas por que não está funcionando? O recurso não está vindo? O que aconteceu com esse? Porque ele era fantástico, né? Apesar que trabalhoso, uma barbaridade, né? Eu não peguei essa parte aqui, mas eu acredito que a gente nunca foi executado o antecipado aqui. Nessa época que era convênio. Não posso te falar tanto porque eu fiz parte, olhei assim, né? Mas não estava no dia a dia. Eu me lembro que ele era... Quando eu peguei, já era termo de adesão. Ele era um ciclo, né? Então, o que a gente fazia? A gente chamava todo mundo para a sala, quando eu digo todo mundo, são os agricultores, né? Em sala. E a gente tinha que convencer o agricultor a plantar. Olha, Raquel, tem coisas que pode ser mais difícil, tá? Tinha que convencer ele a plantar. Primeiro fazer um projeto, né? Então, assim, a gente colocava os compradores, escolas e tal... Todo mundo fazia o mapeamento disso, mapeava os agricultores, construía o projeto, né? E aí, a negociação com o agricultor, ele tinha que entregar o produto
né? E receber do governo federal, né? E aí, assim, ele plantava tudo antes, né? E tem que ser, a agricultura não tem como ser diferente, né? Mas era assim, eu lembro que eles perguntavam e diziam assim, cara, você tá me dizendo que eu vou ter que plantar, entregar e acreditar que o governo federal vai me pagar. Aí eu dizia, sim, é isso mesmo, é essa a ideia do programa. E a gente teve a grata surpresa, assim, de que nunca houve problema relacionado a pagamento. Pelo contrário, os problemas maiores que a gente enfrentou foi relacionado à entrega, né? Primeiro, a forma como era entregado, como era entregue, né? E segundo, a troca de produtos, né? O agricultor vendia beterraba e queria entregar cenoura. E aí, Raquel, como é que fica isso? Ainda acontece esse tipo de... É que antigamente a gente fazia assim esses projetos. E quando era para fazer essa troca... E era a assim, Conab, né, que coordenava tudo isso. Pelo menos na minha época era. Acho que você fazia via Conab. Como aqui sempre foi direto com o Ministério, mas ainda era feito esses projetos. Eu ainda peguei no início, a gente fazia esses projetos com o produtor, planejamento, que a gente chamava, né, planejamento, que se torna mais fácil. No ponto de vista, se torna mais fácil. O produtor já vai planejar, a gente já faz o cálculo, a conta. Ele sabe o que ele vai plantar e o que ele vai entregar. Hoje, assim, seria o ideal. Hoje a gente barra um pouco devido à falta até de mão de obra ali, de pessoal, para a gente conseguir fazer isso, porque demanda tempo. O município tem assistência técnica para isso? Nós temos um técnico agrícola na Secretaria de Agricultura que auxilia o produtor, mas não é uma distribuição da Secretaria de Agricultura da assistência técnica contínua. Tem DR também, tem né? DR. A gente teve tem outras entidades? Tem. A Imater e o DR é a mesma coisa? É a mesma, né? E daí tem as particulares, tem as cooperativas que têm a assistência técnica particular delas também. Então, assim, a gente auxilia, principalmente os produtores que são cadastrados no PA. Tem o Senar também, né? Que faz um trabalho bacana, né? De assistência. De capacitação. Capacitação. Faz muito curso assim, de capacitação. O que é importante também, né, Carol? Para eles essencial. Deixa eu te perguntar outra coisa, Raquel. Em relação ainda ao PA, qual que é o valor máximo por produtor? Ainda é taxado isso? Ele não tem limite? Como é que é isso? Não, hoje tem. Hoje o limite atual é 15 mil. Tá. Deu 7. Eu já peguei 15 mil por CAF. Por CAF. É por CAF, né? Por ano. Por ano. 15 mil. Virou ano a gente sabe que tem outros programas também. Ele pode acumular, por exemplo, entregar 15 mil em um programa e outros 15 em outro programa? Hoje é possível? Pode. Sim. Hoje é possível. Até anteriormente, há uns 2 anos atrás, não. É que do PA, ele foi extinto em 2020. Foi criado o programa Alimenta Brasil. Né? E depois retornou ao PA. E quando entrou o Alimenta Brasil, foi cortado esse negócio de somar. Hoje, então, é liberado. Ele vai entregar os 15 mil. Voltou o nome, mas as regras boas ficaram. Foram mudando. Isso. Que bom, né? Eles vão mudando, né? Conforme, eu acho que conforme a realidade que a gente vive, né? Vai mudando, vai se adequando, se adaptando, né? A novas realidades. Legal. E é muito bom. Eu lembro que na época não podia acumular. Isso. E na época era 6 mil, então o valor era bem mais reduzido. Aí a gente não existia assim uma ligação, você não conseguia saber, você tinha que conversar com o produtor. Falei, olha, se você for entrar aqui, você não pode entrar no projeto da cooperativa, que lá também é PA. Então, assim, era bem complicado. Hoje nós temos um novo sistema, um novo CIS-PA, não é mais o anterior. E esse sistema, ele cruza mais informações. Então, acho que daí ficou fácil de poder ter uma gestão. Então, quer dizer, se o agricultor vender 15 mil, eu, pessoa física, pelo meu CPF, vendo 15, e ele estiver participando de uma cooperativa que também vendeu no PA, ele pode vender mais 15 lá. Sim. É mais do que 15, a cooperativa é diferente. É maior. Mas ele pode. Antigamente se somava. Que legal. Bom saber essas mudanças, né? E Carol, como é que tu tem observado? Você atende o produtor lá no escritório do agro, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho o que é o escritório do agro. Então, Janete, o escritório agro, ele é inédito, né, no Brasil. Nós atendemos... É o único do Brasil, isso, né? É o único inédito. Nós estamos aí com uma jornada de 1 ano e
pouquinho. Fora a parte de planejamento, né? Isso. Que tipo de trabalho o escritório faz? O escritório, ele tá para prestar assessoria documental para o produtor rural, né? Então, se ele quiser participar do PA, ele pode buscar ajuda lá também? Isso, principalmente para emissão da CAF, né? Aqui no município, através do escritório no Sindicato Rural, nós estamos fazendo a emissão da CAF, assim como o IDR também faz, né? Então, a gente veio também para dar esse braço, esse apoio. A emissão da CAF, qualquer outro tipo de assessoria documental, a própria elaboração do projeto de venda, né, do produtor, caso ele tenha dúvidas para fazer, a gente auxilia nesse... Legal. Isso é bacana, né, Raquel? Saber que tem alguém que ajuda, que apoia lá também, né? Como? Você fez dúvidas. Você fez parte você faz ainda, né? Parte do grupo técnico do comitê gestor, né? O comitê gestor, para quem não sabe, ele é um grupo de líderes, né, do município. Você também faz parte, né, Carol? Isso. Aliás, tem muitas lideranças aqui do município que fazem parte do comitê gestor, né? E um dos braços do comitê gestor é o grupo técnico de acesso a mercados, né? Ou seja, que trabalha as compras públicas. Dentro do programa de acesso a mercado está o Cascavel Comprar Legal, que é o nosso assunto da gente hoje, e o escritório do agro. Isso né? mesmo. Não só o escritório, mas também ações voltadas para o agro. Isso. Né? Que podem ocorrer através do escritório, através das equipes técnicas aí que compõem. Então, assim, em relação voltando para ti, Raquel, as compras, né, da agricultura familiar, tem um outro nicho que está dentro do programa de aquisição de alimentos do governo federal, que são as compras de outras entidades, né? Nós já falamos sobre isso, né, Raquel? Carol, desculpe. Estimular os compradores a pensar na agricultura familiar também, né? Vamos supor que todas as entidades que são as compras... Porque daí eles têm a forma mais facilitada de adquirir. Eles também podem aplicar a chamada pública, né? E isso fica muito mais fácil para eles. Deixa aquela decisão por preço de lado, né? Apesar que eles têm que fazer uma pesquisa de preço para criar o preço de referência, né? Mas aí a forma de aquisição muda, que é a mesma forma quando se compra por PA, por exemplo, né? Eu estou tentando lembrar o nome aqui, não estou lembrando, que são as compras institucionais. Isso, né? Complementar. Isso, não é? Obrigada. Nada como estar junto com quem entende do assunto. As compras institucionais. Vamos supor que todas as entidades que compram hoje, vamos pegar um exército, o exército compra também por chamada, mas vamos pegar outras entidades, vamos pegar uma UniOeste, um HU, né? Que eles compram por chamada também? Compram. Que bacana. Como é que está a produção? Porque vocês que estão adquirindo, vocês sentem na pele, né? Às vezes, um dos medos, quando se trabalha um programa como é o programa Comprar Legal, é dizer assim, poxa, eu tenho toda a boa vontade, eu me preparo, eu crio uma lei municipal, né? Uma lei do Programa de Aquisição, Municipal de Aquisição de Alimentos, crio um Cascavel Comprar Legal, que cria um programa voltado para o MEI, né? Toda a boa intenção do mundo, né? O agricultor vem, falta produto? Como é que tá isso? Tem esse tipo de dificuldade também? Acontece, mas às vezes nem assim tanto pelo agricultor, né? A gente tem, como o agricultor depende do tempo, né? Como tá. Tem a questão da sazonalidade. Acontece a sazonalidade. Tem os períodos, né? Mas hoje a sazonalidade, até adiantando um pouco pelo PA municipal, a gente até trabalha com as nutricionistas, igual a UPA, para trabalhar o cardápio em cima da sazonalidade, da preferência. Né? Porque assim, quando é fornecedor, tudo bem, você tem a liberdade de você fazer do jeito que você for. Mas tem produtos que, devido à sazonalidade, você não vai encontrar em determinado momento. Então, hoje ela já dá uma preferência no cardápio ao produto que está assim, em alta safra naquele momento. Bacana. É a mesma coisa que querer comprar uva em junho, né? Isso aí. Ou uva vai comprar. Antigamente, a gente até acontecia. Quando eles passavam a demanda, tinha produtos, falei, gente, aqui não vai encontrar. Não tem. Então, você vai ter que pegar fora? Pega fora. Não, então, isso que eles não ficam totalmente livres de comprar de um fornecedor. Porque tem produto que, às vezes, até não tenha na quantidade suficiente.
Só que a gente sempre incentiva o produtor a trabalhar ele, a plantar. Uma época a gente tinha dificuldade de encontrar cebola aqui. Então a gente chegava para alguns produtores e falava, planta, precisa plantar um alqueire de cebola. Mas o pouco que você plantar, é certeza que você vai vender aqui para nós. E tem alguns que compraram essa ideia. De investir num produto que é mais, talvez até mais difícil de se plantar, né, mais sensível. Aprender, né? Porque tudo é aprendizado, né, Carol? É aprendizado. Então, assim, era um sonho, mas é sonho que a gente fala, né? Porque continua sendo. E poder ter um grupo, conseguir fechar esse grupo e conseguir fazer aquele planejamento que se fazia antigamente e para suprir 100% a demanda. Você fala do planejamento de produção. De produção. Com os agricultores. Com os agricultores. Mas isso tem que ser casado com o comprador também, né? É um sonho, né? Já pensou? É um sonho. Já pensou? Assim, botar junto os compradores e os fornecedores, né? E dizer, ó, eu planto isso, eu planto aquilo, né? Isso aí. Mas já tem alguns ganhos, né? Como, por exemplo, consegue. Eu gostei dessa questão da cebola. Tem algum outro produto diferente, Raquel, que está sendo plantado aqui? Batata salsa. Nós temos um produtor de batata salsa e uma batata deliciosa. Olha só, e é uma batata que sempre a maior parte vem de fora, né? De fora. Uhum. E o clima é bom aqui? Muitas vezes eu ouvia sempre que não dava. Né? Daí o pessoal até uma vez brincou comigo, não dá, você tem que plantar, né? Então, tem que tentar. Tem que tentar plantar. Ela não vai dar sozinha, né? E ele tentou, assim, não sei se ali na região dele, né? E daí alguns outros produtores agora começaram a ir ver como que ele trabalha, como ele faz, para investir também. Porque aqui varia muito também do local que você tem a tua terra, né? E isso é muito de mercado também, né? O cara olha e diz, nossa, está vendendo, né? O cara está ganhando e tal. Aí assim, já atrai. Tem que ter um primeiro, né? Tem que ter o corajoso assim, que abre a porta. Eles têm esse receio, eles esperam o outro tentar. São poucos os que vão se batem no peito e falam assim, eu vou tentar. Eles esperam. E quando o outro dá certo, daí aí todo mundo compra a ideia. Mas sabe que essa questão de olhar e dizer não tem ninguém, tem os dois lados, né? Tem um lado de que, tem uma oportunidade aqui, né? E tenho condições de entrar num nicho de mercado que certamente eu vou ter venda, vou ter um resultado bacana. Né? Esse é um lado. Mas tem também um outro lado do que eu sempre questionava isso quando o empresário chegava e dizia assim para mim, eu quero plantar isso em Cascavel porque não existe aqui, não tem aqui. E aí eu sempre questionava ele, você já se perguntou por que não tem? Né? E aí os técnicos, tu já trouxe algumas respostas aí que tem a ver com o clima, né? Que tem produto que não faz. Mas a gente sabe também que o clima está mudando, né? Mudando. E tem tecnologia. Tem tecnologia, infraestrutura que tem auxiliar. Um produto que não existia e que é um projeto dentro da Secretaria da Agricultura é do alho. O alho. O alho não existia, né? Existia aquele alho comum, o pessoal plantava. E teve a Secretaria da Agricultura, teve a ideia de fazer um projeto. Os técnicos foram até em Santa Catarina, pesquisaram, fizeram vários testes com épocas de plantio, até chegar numa época adequada. Certa. Ainda existe esse projeto e quem entra vende tudo. Dá um alho muito bonito. E era também uma cultura que não se ouvia falar aqui. E o grão de bico também. E o grão de bico também. O grão de bico é uma árvore, eu nunca vi um plantio ele é tipo uma vagem que é tipo ervilha, assim? Que eu não vi. Olha aí, um desafio pra gente. Você já viu, Carol? Que é um alimento que a gente gosta, né? Eu imagino que seja parecido com a ervilha. Talvez. Mas o amendoim... Vamos pesquisar. Vamos trazer. E vamos levar. De repente, tem algum agricultor que possa postar isso na nossa live, né? Se você sabe, coloque e compartilhe para a gente aprender também. Porque aqui a gente aprende também, né? Em relação à questão documental, gente, o que precisa para um agricultor vender dentro de um programa como é o PA? Primeiramente, ser o agricultor familiar, né? Possuir a CAP ou a antiga DAP, né? Ele é o primordial. Segundo, ele tem que residir no município de Cascavel. Tem que estar aqui. Apesar que o programa federal não impõe essa limitação, né? O municipal já impõe.
A gente limita por quê? Porque se eu precisar fazer uma fiscalização, eu não consigo sair do meu município, vamos dizer, com o carro municipal para fiscalizar em outro município. Então, se ele for vender dentro do programa, PMAA, né, que é o programa municipal, ele tem que ser de Cascavel. Sim, ele tem que ser de Cascavel. Entendi. E ele tem que ter o CADPRO também ativo dentro do município. Legal. O CADPRO tem que ser daqui também. Agora, Raquel, Carol, vou para você. Você que faz o CAF, né? Ela já disse assim, tem que ter a CAF, tem que ser agricultor familiar. É regra, né? Então, se o cara não chegar lá com a CAF, ela Já não vai não- comprar. Ponto. Isso. Né? E aí E nem você não pode vai... estar nem vencida, participa. Ela tem uma validade. Ela não tem que é ter tem que eterna, ser sim, válida. Tem que estar válida. Ó, você viu, né? As Sim. regras para compra. Você já deve estar careca de saber disso. Mas vamos falar para os nossos agricultores que estão assistindo a nossa live Sim. sobre isso e para as outras pessoas também conhecerem o porquê que compra de um e não compra de outro. Eu conversei isso com um produtor lá em Capitão. O cara é um mega produtor de alimentos, mas pensa num mega produtor. Conhece lá, Carol? Você já... Capitão, Vale a conheço pena, região, mas... vale a pena conhecer a produção de hortaliças lá. Cara, e ele falou que ele não consegue vender. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, você tem a CAF? E ele falou, não, eu não consigo ter a CAF, eu não posso. Não preenche os requisitos. Né? O que precisa para ter a CAF? O que é um agricultor familiar, Carol? Então, o agricultor familiar, ele é caracterizado, né, por alguns desses requisitos, que ele precisa ter propriedade abaixo de 4 módulos fiscais, O que é o módulo que fiscal? aqui na nossa região dá em torno de 72 hectares. 72. Quando Então, fala não pode região, tu tá Cascavel. falando de Cascavel. Cascavel é região. A maior parte aqui é 72. Isso. Porque isso é o município que define, né? É por... É federal. Isso. É federal. Agricultura familiar. Tá. Porque a CAF é cadastro da agricultura familiar. Cadastro Sim. Nacional Não, da Agricultura eu Familiar. digo É o que cada módulo estado, fiscal. região tem Ah, seu módulo. sim. O módulo Isso. fiscal é municipal, né? O município que decide quanto que é um módulo fiscal para ele, porque isso Acho que é lei estadual. orgânica. Eu acho que é Estadual. por eu acho. região. Mais uma para nós Estado, acho que é aprendermos, estado, né? Tá. Ele tem que ter, então, no máximo 4 módulos fiscais. Então, se a gente está falando de 72, 4 Hectares. vezes 7, 28, são em torno de 280 hectares no máximo, Não, é isso? 72 hectares é o máximo. A 72 é Isso. o máximo. Um módulo é 18, 18 entendi. hectares. Entendi. Então, 72 hectares é uma... Gente, isso é a maioria das propriedades da nossa região, né? Acredito São que mais poucos que 70% tem mais, né? é agricultura familiar aqui Bastante, no município. Isso. Só que daí tem mais os requisitos, né? Daí Não é só ter... Não é só isso. a mão de pequena obra propriedade. precisa ser predominantemente familiar, né? Ou seja, tem que estar lá o pai, a mãe, o filho, o pessoal... Isso. O que quer dizer predominantemente? Qual que é o limite? Ele pode ter um funcionário, 2 funcionários, quantos? Pode ter um funcionário registrado por determinado período, não Isso. Não em tempo Não, integral. em tempo integral. A renda, maior parte, né, mais 50% da renda deve ser da atividade agrícola. Então, esse é um, A renda esse é um da família. quesito muito Da polêmico. família. Isso, da família. Isso quer dizer eu ter... Vou desmiuçar essa questão. Eu trabalho na propriedade, né? Eu, meu Emite marido... suas notas. 2 filhos, estou lá trabalhando bonitinho. O terceiro filho meu está na cidade trabalhando. E ele ganha um salário bom, né? Se o salário dele for superior a 50%, a família não é agricultor familiar, é isso? A gente faz pondera as rendas. Então, a gente vai pegar as rendas da atividade agrícola, quem emite a nota fiscal. A gente tem esse probleminha que, né, se o produtor não emitir a nota, fica muito difícil você fazer a comprovação da renda dele. Então, a gente precisa e estimule, né, que o produtor sempre faça a emissão das notas de maneira regular, tudo certinho ali para... E até é ter bom essa para ele, garantia. Sim, com desde certeza. questão de aposentadoria, para tudo, Sim, né? exatamente. Evitar problemas futuros ali, né? Então, a gente somam-se as rendas. Se o filho mora com ele, mas trabalha na cidade, ele já não conta como mão de obra da família, né? Ele reside, mas não conta como mão de obra, então tem isso também. Mas daí, então, se o filho estiver morando lá na cidade, né? O filho é solteiro, né? Ele está trabalhando lá na cidade, né? Aí ele não vai contar como mão de obra da família. Não, o sistema em si, né? Ele já considera que uma pessoa que trabalha ali 8 horas
por dia, Porque ele já não tem como né, trabalhar Ele no campo. Então mas aí esse salário dele não vai contar também para análise da CAF? Não. Aí não. Tô perguntando, Raquel, por isso que... Não, se Carol. ele mora na propriedade, conta como membro familiar, a gente anexa sim. Ah, tá. Se ele morar na propriedade, se ele morar na cidade... Se ele morar na cidade, daí não. Ele não conta. Não. Bom, menos mal, né? Então, porque Mas normalmente nós quem temos tá na muito cidade não... casos de produtores que são registrados. São registrados, mas possuem a CAF. Aí até essa é uma limitação. Para participar do programa de aquisição, qualquer um dos dois, ele não pode ter registro em carteira. Ele não pode trabalhar. Então, muitas vezes acontece o quê? O membro, o marido, trabalha com o registro Gestor principal. e a esposa cadastra, porque eles têm a CAF. Então, não é também só ter a CAF, né? Ele não pode ter trabalho... Ah, ele não pode estar trabalhando porque ele está também. registrado. Com registro em carteira, Independente não do pode participar. valor. Independente do valor. Mas eles podem ter a CAF. Isso no começo eu não entendia, né? Mas como que ele está trabalhando e eles têm a CAF? Porque a renda, que é o que a Carol falou, a não renda da ultrapassa família, a maior superior. ainda é superior ao que eles conseguem na área da propriedade. Legal. E não, A gente falou, então, da questão dos 72 hectares. Falamos da Mão de obra. renda, a maior parte ser da propriedade. A mão de obra da família. Tem mais alguma? 500 mil ano de faturamento para ser agricultor familiar. Máximo 500 mil de venda ano. Isso, das atividades agrícolas. Entendi. Tem Mas algumas regras. não é só para esclarecer, eu acho que não fica sempre claro que a agricultura familiar não é necessariamente o plantio de olericultura, né, de hortaliças, enfim. Ah, bacana. A preocupação do orçamento anual ali, ele fica quando é produtor de grãos, né, que o faturamento é bem alto. Eu ia dizer, o cara planta soja, porque 72 hectares, ainda mais em Cascavel, esse chão maravilhoso, né? planta. Dá muito soja, né? E ele não deixa de ser um agricultor familiar? Não. Desde que a venda não respeitando ultrapasse todos esses aos 500 requisitos, ele não deixa de ser agricultor familiar. Compra É soja? que é uma impressão que fica. Não. Compra soja? Só que Não. nós temos produtores nesse caso em que a esposa, vamos dizer, ela faz panificação. Isso. Boa. Eu ia perguntar sobre Daí a eu pego agroindústria. A agroindústria deles tem o marido planta soja e eles têm a agroindústria. Isso. Queijo, doce, E aí, compra? pão, Compra. Olha só. Aí tem Exatamente. o bacana desses projetos é que é um plus a mais, inclusive para a mulher, né? Principalmente. Tanto que uma das regras do PA federal é 50% ser mulheres. Eu tenho que ter 50% de mulheres cadastradas. Hoje a gente tem quase 80%. Olha só que coisa boa. É. E a gente sabe que dentro do PA você tem critérios, por exemplo. Vamos supor que tenha 10 produtores de um produto qualquer, de cenoura, né? Eu tenho 10 produtores e você consegue, que produzem lá 10 mil quilos de cenoura, mas você vai comprar 5 mil quilos. Você tem um excedente de 5. Qual que é o critério que você utiliza? Eu vou apertar vocês aqui, gente. Se não souber, tudo bem. Eu acho que vocês vão saber essa resposta. Qual é o critério utilizado para você definir de quem você compra? Eu vou ter que trabalhar de forma diferente. Né? Porque o PA federal, como eu tenho o recurso disponibilizado, eu tenho no sistema, para mim se torna mais fácil. Uhum. Então, o que a gente fez dessa vez? Existem uns critérios de classificação dentro de uma chamada pública. Tá? Primeiramente, assentados. Que tem lei, é uma lei federal, é uma lei né? federal. Então, dentro daí fizeram o projeto, mas quando foi na plenária no Conselho, foi optado pelo quê? Por deixar todos participarem e ratear o valor total entre todos. Então, é o mais justo. Isso Foi uma decisão do Conselho. Decisão do Conselho. E, daí E fica interessante, Fica. porque assim, porque às vezes eu coloco para o produtor, ele pode vender 15, mas às vezes um rateio vai permitir que ele venda 2 mil. 3.600 foi dessa vez. 3. Só que daí o que a gente tem mais variedade de produto. Porque se você pegar só os que foram classificados, ainda fora a dificuldade de produtor cumprir com aquilo. Porque na hora de fazer um projeto, senão
é tudo bom, mas na hora de você produzir, se torna. Então, o que a gente viu ali, ele ceder um tipo só de um produto e faltaria muitos produtos. Então, o conselho enxergou a melhor maneira e mais justo seria todos participarem. Um estímulo até para que eles diversifiquem, né? A cultura. E faça mais uma coisa. Daí, voltando à cenoura. Então, pelo federal, eu consigo pegar mais fácil, vamos dizer assim. Eu tenho mais saída, eu tenho mais entidades para pegar. Então, a gente trabalha aquela cota, 3.600 de cada um, indiferente do produto, se vem ou não vem. Já no municipal, eu já tenho que visualizar uma outra coisa, a demanda dos serviços, o quanto que eles consomem. Então, a gente tem, por semana... Isso tu visualiza onde? Nas secretarias? Cada secretaria passa a quantidade de Qual é a secretaria que mais compra? Assistência social. Nossa, eu ia jogar que era a educação. Porque a educação, como ela tem a merenda, hoje ela não adquire. Ela pode adquirir pelo municipal, pode sim. Já aconteceu de faltar, de um fornecedor não entregar e ela adquirir pelo programa municipal. Mas como ela tem a merenda e as cooperativas suprem lá, é mais difícil dela conseguir. Lá eles compram a maioria das cooperativas. Então, é por chamada também? Por chamada pública. Que bom, né? O maior comprador da agricultura familiar é a educação, né? É a merenda. Mas a assistência, ela compra bastante, principalmente porque ela distribui esses produtos. Ela faz os kits que a gente confecciona lá dentro do centro de distribuição e vai para as famílias carentes. Hoje a gente distribui por semana 400 kits. Tudo de alimento in natura. Tudo de alimento in natura. Em torno de 25, 30 quilos cada kit de produto. Toda semana vai para as famílias. Fora o consumo dentro dos acolhimentos, né? Dentro dos próprios serviços de assistência. Que também são entregues lá. Tudo lá. A gente não tem ideia, né, do quanto um projeto vai impactar, inclusive, na qualidade de vida, de alimentação, da segurança alimentar, da própria população, né? Que coisa boa. Como é que é a representatividade da agricultura em Cascavel, Raquel? O pessoal produz bastante? Como é que está isso? Produz a Carol bastante. Também pode ajudar nesse sentido. Produz bastante com qualidade. São produtos muito bons. Hoje, a maioria não digo, mas orgânicos, eles trabalham ainda mesmo não sendo certificado. A maioria da agricultura familiar, ela trabalha tudo como o orgânico. A produção é muito mais segura. É muito mais segura. Eles ficam esperando. Alguns conseguem, alguns não conseguem o certificado, mas continuam trabalhando dessa forma. Então, o produto ele é diferenciado. Quando ele é orgânico, ele tem algum diferencial na compra? Ele tem valor, 30% a mais. É mais caro. É mais caro. Mais caro. Bom para o agricultor, que vai conseguir vender com valor ele agregado. É mais caro, né? se tiver certificado. Mas, como eu falo, a gente pega muito. Vou dizer que 30% eu pego orgânico, a gente pega orgânico, mais 50% é cultivado como orgânico. Só como não é certificado, é pago como convencional. Infelizmente, o produtor ele acaba não recebendo, enquanto não tem essa certificação. Mas o produto, muitos falam assim, eu só ponho caldas, mas não sou certificada ainda. Se vocês fossem... eu vou largar para as duas agora a bola, para vocês quicarem aí entre vocês. Se vocês fossem dar um conselho hoje para o agricultor familiar, como é que eu faço? O cara está lá na propriedade e diz assim, como é que eu faço para ampliar a minha venda para o município? O que é importante que ele tenha? O que ele precisa fazer? Bom, gestão. Isso. Gestão do quê, Carol? Da produção. Gestão de produção. Eu sinto assim que o produtor, ele sabe produzir. Ele produz com qualidade. Ele não sabe comercializar. A vida toda, né? Ele soube, né? Isso. A gente fala assim, não fica dependendo só de um programa. Você tem que procurar várias vertentes para você passar esse produto para frente. Tem produtores hoje, quando a Carol está falando da DAP, que eles não têm mais a CAP, porque a renda subiu. Eles eram agricultores. É bonito de ver aquele produtor que é bom, é ótimo. Ali, e hoje a renda dele, aí ele vai triste, cabisbaixo lá, né? Fala assim, não consegui mais a CAP. Mas isso quer dizer que você superou e começou por ali, começou pelo programa. Isso. Mas muitos ainda têm muita dificuldade nessa parte. Então, eu acho que antes eles têm que pensar assim, vou vender, claro, para o município, vou vender para o governo. Mas como complemento, né?
O ideal é que fosse como complemento, fazer essas vendas. A própria plantio, a gestão de... A gente sente dificuldade conversando com os técnicos. Eles vão plantar, eles plantam tudo uma vez só. Eles não sabem fazer o intercalando para estar... Por exemplo, eles ligam para mim, eu tenho 500 quilos, 600 quilos de repolho que eu tenho que colher agora que vai estragar. Imediatamente. Já não há. Isso. Não tem como você pegar tudo de um só. Então, você vai plantando, intercalando, e toda semana você entrega um pouco. Isso é gestão, né? É gestão. Planejamento da Planejamento da produção. E, Carol, você está dentro do sindicato, do escritório do Agro, que está dentro do sindicato rural. Que tem um programa incrível de capacitação rural, que Fala é o Senar. Fala pra gente sobre isso. Temos muitos produtores aqui no município que já participam dos nossos cursos do Senar, né? São cursos com certificado, são cursos de 2, 3 dias, cursos de 1 semana, cursos de 8 encontros, né? Cursos mais duradouros, mas tem de empreendedorismo rural, que auxilia muito propriamente nessa gestão. Nós temos de cultivos específicos, como de morangueira. Então, a gente teve vários produtores que fizeram os cursos do Senar, implementaram, fizeram a infraestrutura, né, para estufa, enfim, iniciaram os plantios e hoje entregam nas cooperativas, entregam no programa. Então, é um programa de capacitação maravilhoso, né, que está aí disponível para todos, são cursos gratuitos. Então, quem tiver interesse em fazer os cursos do Senar, entre em contato com o Sindicato Rural, deixa o nome na lista, vê a previsibilidade dos cursos, que eles são programados, né? Tem a programação anual, mas a gente vai fazendo os lançamentos a mês dos cursos. Tem curso de beneficiamento de panificados, como a Raquel falou, derivados de mel, derivados de leite. Então, tem muita coisa boa, né? Eu estava aqui com o nosso podcast passado com o Durso, né? O Emerson Durso do Sebrae, que também... O Sebrae também dá os pitacos na área da agricultura familiar também, né? Mas nessa questão de estratégia, né? Que é o que você está trazendo, né? Em relação ao escritório, Carol, tomando por base esse dificultador que da comercialização. Isso, que a Raquel trouxe. O escritório consegue apoiar nesse sentido? Sim. Já teve um caso... Eu me lembro uma vez, Raquel, agora até para a gente rir um pouquinho e entender o que o agricultor também traz. Eu me lembro que eu estava lá um dia e você me falou que teve um agricultor que ligou dizendo que tinha bois para venda, lembra disso? Isso. Então, o nome ele deixa muito amplo para as comercializações. Isso, exatamente. O que é muito positivo, porque vai ampliando ainda mais nossa visão de atuação futuramente. Né? Nós temos uma Berdan que está lá mapeando a agricultura e vai ter um canal de venda ali também, né? Isso. Então, o papel do escritório é esse, fazer essas mediações. A princípio, né, Janete, você trabalhou desde o início lá, foi planejado muitas comercializações para as compras públicas, mas também depois ampliado para a possibilidade de abrir a comercialização privada para o produtor. Né? Se ele fizer isso por intermédio das cooperativas, das organizações, será muito melhor, com certeza. Traz mais segurança para os restaurantes. A gente tem vários restaurantes, refeitórios industriais aqui no município, que seria uma possibilidade também, né? Nós temos grandes redes atacadistas. Aí é negociação, é aproximação com eles, é trazer, mostrar tudo que a gente produz aqui, o que teria de possibilidade, viabilizar custos, enfim. Né? Mas são muitas possibilidades que a gente tem dentro do município de Cascavel. Restaurantes pequenos também, que às vezes tem uma cartela ali de 2 produtores que fazem entrega, se um falha, eles entram em contato com o escritório. Isso. E a gente está com a ferramenta agora. E o escritório apoia esses compradores também. Isso, também. Tanto restaurante, Raquel, lanchonete. Onde né? O agricultor precisa saber desses caminhos também, né? Isso. Quando você não consegue comprar toda a cenoura, encaminha para o escritório. Né? Isso mesmo. A gente precisa fortalecer essas relações, né, com o setor público também, do que excede lá para nós estarmos ofertando, né? Então, estar apoiando, né? Nesse sentido. E a ferramenta que a gente, né, vai ter agora quanto escritório, com o aplicativo, enfim, ela vai ajudar a visualizar isso de maneira muito mais no macro, digamos assim, né? Você visualizar todo esse ecossistema. O que o produtor cadastrou,
que ele tem de produção, quanto que o município vai comprar, né, por chamada pública disso, divulgar os editais, que é um outro trabalho que a gente faz também, e só tende a melhorar e ajudar, auxiliar muito nessa gestão para o próprio produtor, né? A gente sabe que é uma ferramenta tecnológica, a gente está iniciando os cadastramentos dos produtores rurais, eles precisam estar nessa ferramenta para a gente visualizar o que eles têm e poder ofertar o produto. Estão fazendo os cadastros por agricultor, por produção, tudo. Já pensou? Raquel, inicialmente, você ter na palma da mão, né, no certo. celular. Fora que e possibilita para o produtor também a comercialização ao consumidor final. Ele vai poder vender dentro do próprio aplicativo. Dentro do né? próprio aplicativo. Acha fica como uma comprador, ferramenta. Eles chegam assim, eu perdi tudo porque eu não tive onde vender. E a gente hoje, né, a Carol ainda também, a gente sabe como? Pela boca do produtor. Isso. Eu não tenho uma noção de quanto que tem de cada produto plantado, quem plantou o quê, quem não plantou. Se eles não falarem, eles não passarem, às vezes um fala assim, eu perdi. Falei, por que você não me ligou? Semana passada não tinha ninguém para entregar aquele produto. Então você fica muito... Olha só. Mas esse que é o problema. A distância, né? Usa o escritório, né? Essa comunicação também chega para mim. Né? Que, por exemplo, eu tenho tanto de morango para vender, eu tenho tanto de mandioca, eu tô perdendo. Mas assim, é de maneira instantânea quase que essas informações chegam para nós. E eles esperam... Até amanhã perde, se não vender hoje. Isso, então a gente precisa dessa aí a previsibilidade. Do planejamento que você trouxe, né? Falo. Meninas. Para nós, a dificuldade de adquirir, você falou essa questão da compra. No federal, eu já tenho o recurso. Do municipal, não. O municipal, ele tem que me informar que ele vai ter o produto, eu tenho que fazer uma requisição de empenho, esperar o empenho sair para ir poder Tem adquirir. o processo, né, Tem todo esse Raquel? processo. Então, não é para ontem. Então, tem eu o sempre processo. falo, me avise com antecedência. Então, a gente, com essa ferramenta junto com o escritório, a gente também vai conseguir trabalhar de uma forma. Quando faltar algum produto, ou quando tiver excedente lá, eu passar para a Carol e a Carol passar para nós. Isso, e o escritório faz a ponte com os outros escritórios de compra também, né? Que tem vários comércios cadastrados. Então, o escritório da SIC e da MIC também. Que são os outros escritórios, né? Que atendem que nós temos no município. Então, a gente pega uma relação ali de produtores, né, do comércio alimentício, enfim, de refeição, lanchonete, panificadora, confeitaria, enfim, que poderiam, talvez, estar fazendo aquisição desses produtos. Olha, que bacana. E Cascavel tem o diferencial, a única cidade do país que tem 3 escritórios de compras públicas e a única do país que tem escritório do agro, né? Então, ninguém mais tem. Isso é um grande diferencial. E, assim, a gente fica... já passou nosso tempo, falta 5 minutos, né? São 9h55. Na verdade, já passamos 5 minutos do prazo, que normalmente a gente utiliza o nosso podcast em torno de 50 minutos. Mas o assunto estava muito gostoso, muito bom, né? Muito bom estar aqui. Eu agradeço vocês, Carol. Parabéns pelo trabalho teu lá junto ao escritório, né? E principalmente como presidente do Conselho de Segurança, né? Porque quando a gente tem um conselho, né, Raquel, a gente tem a segurança para a sociedade como um todo, né? E ali vai estar o nosso filho, vai estar os nossos pais, vai estar as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente não tem como fugir de comer, de alimento, né? Então a gente precisa fazer isso com segurança. Tem tantas inseguranças nesse mundo, se a gente tiver que se preocupar com o que a gente vai comprar e adquirir. E esse é um papel fantástico do Conselho. Obrigada por esse trabalho. Obrigada. E Raquel, que bom estar com você aqui. Eu já sabia do teu trabalho fantástico. A gente já trabalha há bastante tempo com os grupos técnicos, né? Ano que vem a gente retoma esse trabalho. Tudo que vocês trouxeram aqui, eu fiquei pensando, poxa, dá para fazer esse programa, dá para mexer nisso, dá para trabalhar uma ação aqui, outra ali. E com certeza a gente vai fazer grandes coisas. Pensando, como é que eu posso melhorar isso? Como é que pode... Ontem, né, Raquel? A gente estava conversando e sonhando já. É assim que a gente muda o mundo, né? A sonhar que a gente... o PMA começou assim. Começou de um sonho. Começou de um sonho. E tipo, tô com tanta dificuldade, por que a gente não pode fazer aqui de coisa de forma mais fácil, né? Mas Cascavel tem esse diferencial, viu? Ela sempre é precursora, né? Tem o lado ruim da coisa, pioneira, né? Tem o lado ruim da coisa. A gente vai aprendendo no meio do caminho, né? A Raquel sentiu isso na pele. Quando a gente foi aberto, né, o escritório, muitas vezes, né, Raquel, dizer, mas Janete, o que a gente vai fazer?
que tipo de ação a gente vai fazer? Eu falei, não sei, a gente vai Mas nós descobrir. vamos fazer, Nós, fazer. né? Vamos dentro do errando, programa. Consertando, Exatamente. melhorando de um lado. Exatamente. As entidades não conheciam, né? Então, aos poucos, a gente vai melhorando, vai fazendo de Cascavel ainda muito melhor, ainda mais tendo um programa que nem Com o certeza, Cascavel, como é o CCL, né? O Cascavel Compra Legal. Isso. Meninas, obrigada pela... Obrigada, a gente que agradece. Trabalho. Muito obrigada. E você que é agricultor familiar, saiba que você tem um escritório de compras públicas, está aqui a Carol, que pode te atender, que pode te orientar, e você tem um programa municipal de aquisição de alimentos, que está aqui a Raquel, que falou um pouquinho sobre isso. Eles podem buscar vocês lá na Secretaria da Agricultura. Na Secretaria de Agricultura ou no Sindicato Rural, que é onde você vai ser atendido e com certeza a gente vai ampliar ainda mais a compra do agricultor familiar, que é onde você está lá na terra produzindo. Porque onde o homem do campo não planta, o homem da cidade não janta. Exatamente. Um grande abraço e até o nosso último podcast. Nosso 10º podcast que vai falar de compras inovadoras. Aguarde, a gente vai ter nesse podcast, meninas, um licitante de 16 anos, que é o Gustavo, que está vendendo pra caramba, que está participando do programa de desenvolvimento de fornecedores, que é um espetáculo, ele vai estar com a gente. Nós vamos ter o Mecabô, que é o vice-prefeito eleito de Cascavel, estar aqui falando. Nós vamos ter a secretária de Planejamento e Gestão, a Vanilce, vai estar com a gente também. E nós vamos ter o presidente, não tinha como ser diferente, o Alciano é o presidente da Fundetec, porque o nosso tema do 10º podcast são as compras inovadoras. Um abraço e até dia 17.